Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desta feita trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus para a minha e para a sua meditação, que se encontra no Evangelho escrito segundo o Dr. Lucas, o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. Dessa feita para uso, para nossa reflexão, estarei meditando no versículo 12 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, para nossa reflexão, que diz assim a palavra do Senhor. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte que me cabe da fazenda. E o pai prontamente dividiu a herança, a fazenda, entre os dois filhos. Deixa eu repetir para você. O filho mais moço, narrando Jesus a parábola do filho pródigo. O filho mais moço chegou ao pai e disse: Pai, dai-me a parte que me cabe da fazenda, da herança. E o pai dividiu a herança, a fazenda, antecipadamente para os dois filhos. Sabemos nós que a herança por direito é passada após a morte do doador. Desta feita, o pai, atendendo ao pedido do filho, repartiu a herança e deu a parte que lhe cabia. E este jovem narra a Escritura que, ajuntando tudo, ele partiu e foi para uma terra distante. Trazendo para a nossa realidade. A Escritura fala de um pai, de um homem abastado e de dois filhos, a qual eu vejo esses dois filhos como a igreja no todo. E este pai de família como o nosso Pai, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Eu entendo a casa deste homem sendo a graça de Deus sobre nossas vidas. A igreja, incluindo o templo de alvenaria. Sabemos que na graça a igreja somos nós. Nós somos corpo e morada ou templo do Espírito Santo. Mas temos também um templo feito de alvenaria, ou um local que nós nos reunimos para adorar, para cultuar, para ministrar, para aumentar a nossa comunhão com os irmãos e com Deus também. E a Bíblia diz que o mais moço, a parte A do versículo 2 diz que o mais moço. O que eu entendo como mais moço? Eu entendo como mais jovem. Eu entendo como um adolescente. Eu entendo como alguém que está despontando para a vida. Eu entendo como alguém que não tem experiência necessária, conhecimento necessário para começar a viver a sua vida, para ter total, completa responsabilidade sobre suas escolhas, sobre suas atitudes, sobre o que de fato essa pessoa quer para a sua vida. E a Escritura diz, ou Jesus contando a parábola, porque na verdade essa parábola
do filho pródigo, apesar de ser contada há mais de 2000 anos passado, eu vejo a presença dessa parábola em toda a história da humanidade, desde a criação do homem, desde a entrada do pecado no mundo. Eu vejo no jardim do Éden um homem e uma mulher representando esses dois filhos, representando toda a humanidade, os precursores da humanidade. E eu vejo ali Deus dando tudo, a liberdade, o livre-arbítrio, o necessário para a sobrevivência daquele casal, a qual mais tarde procriariam, teriam filhos e seriam pais de uma tão grande nação como foi Abraão. Mas eu vejo ali no capítulo 3 uma revelação que desencadeou o princípio da queda do homem, quando a Escritura diz no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 6, que vendo a mulher aquele fruto, entendendo, percebendo que era um fruto delicioso, desejoso para se alimentar dele, e ela desejou ter conhecimento igual a Deus, conhecimento do bem e do mal, e tanto ela desejou comer o fruto, como ela desejou ter conhecimento do bem e do mal, desejou ser igual a Deus, tomar suas próprias atitudes, trilhar um caminho gerado pelo seu próprio coração. Estava na casa do pai, o pai tinha dado herança a eles, uma herança de eternidade, uma herança sem dor, sem sofrimento, uma herança sem pecado. Tudo que havia de bom e de melhor para toda a humanidade, Deus deu àquele casal. Não lhe faltava nada, não havia sol escaldante, não havia espinhos, abrolhos, hortaliças, não havia pecado, maldade, nenhum tipo de sofrimento naquele lugar. Mas a mulher, simplesmente influenciada pela serpente, pelo diabo, o enganador, o mentiroso, ela deixou brotar no seu coração o desejo de ser igual a Deus, o desejo para tomar suas decisões, trilhar os seus próprios caminhos, fazer um império para si. E saiu da presença de Deus. E foram expulsos da casa do Pai, foram expulsos do paraíso. Perderam a glória, perderam a graça em suas vidas, perderam a comunhão com Deus, que foi refeita mais tarde com muito sofrimento e com muita dor. Mas já era tarde para os seus descendentes. A Escritura em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e afastados foram todos da presença gloriosa do nosso Deus. E quando eu vejo aqui, na parte A ainda do versículo 2, que diz, e o mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Quantas pessoas existe hoje no odierno que estão talvez há meses, há 1 ano, 5 anos, 10, 15, talvez até 50 anos na casa do Pai. São pessoas infrutíferas. São pessoas conhecidas de cor, que não há mudança, variação para melhor. Estão sempre vivendo a mesmice da lamentação. São pessoas que estão na casa do Senhor e têm tudo.
mas consegue-se perceber no perfil aparental dessas pessoas que elas não são felizes, que elas não possuem a alegria do Espírito Santo, que não há verdadeira gozo, verdadeira alegria vindo da paz de Deus no coração dessas pessoas, porque lhe falta algo, como faltava algo no coração daquele jovem inexperiente, sem nenhuma experiência de vida fora da casa do Pai. Assim tem pessoas que já tiveram experiência de vida lá fora e hoje estão na casa do Pai. E tudo aquilo que o Pai tem lhes oferecido não é o bastante. Elas estão sempre querendo algo mais. Eu digo para você, amado, que esse algo mais não se encontra na casa do Pai, que esse algo mais não faz parte das promessas do Pai, não faz parte das benevolências, não faz parte daquilo que o Pai reservou para os seus filhos, daquilo que o Pai reservou para a sua igreja. Porque o que elas procuram não está na casa do Pai e nem faz parte daquilo que o Pai tem para dar para os seus filhos, porque se encontra lá fora. Se encontra lá onde outrora estávamos, sem Deus, sem paz e sem salvação no mundo, como folha seca, jogada, lançada pelo vento, de um lado para o outro, sem destino e sem direção. E não sem destino, e não sem direção. Porque pessoas que vivem apartadas de Deus no mundo, gozando, satisfazendo das coisas do mundo, estas até o momento estão destinadas a uma eternidade sem Deus. Estas, a sua direção caminha em passos largos rumo às trevas eternas. E o mais moço deles disse ao Pai, talvez essas pessoas que hoje estão muitas vezes desiludidas da igreja, porque esperava algo mais da parte do Pai, e não somente aquilo que o Pai tinha para lhe dar, porque tem pessoas hoje que estão na casa do Pai, mas não se identificam com aquilo que o Pai tem distribuído para os seus filhos. São os dons, são as riquezas espirituais, a presença de Deus através do Espírito Santo. Tem pessoas insatisfeitas na casa do Senhor, tem pessoas que muitas vezes se perguntam, o que é que estou fazendo aqui? Pois não há alegria no meu coração. E por que não há alegria no seu coração? É porque você não se encontrou com Cristo. Você se encontrou com a religião cristã. Você se encontrou com a igreja. Mas você não se encontrou com Cristo. Por isso que você não tem prazer nas coisas de Deus. E essas pessoas que não têm prazer nas coisas de Deus, elas não vão permanecer o resto da vida. Uma hora ou outra, elas vão exigir do Pai, elas vão exigir de Deus o quê? A parte que lhe cabe da herança. Qual é a maior herança que o ser humano tem? Qual é o valor? O que é mais precioso na vida de uma pessoa, independente do seu crédulo religioso? É a sua liberdade de expressão, é a sua liberdade de ir e vir, de tomar suas decisões, de viver a sua vida conforme os seus desejos, vontades e prazeres. E muitas pessoas exigem de Deus esse direito, que não pode ter na presença de Deus, que não é um bem que Deus tem para dar, o direito de você viver uma vida mundana dentro da casa do Senhor e exigir a presença de Deus na sua vida. O homem tem que fazer uma escolha, ou renunciar renunciar aos seus desejos, suas vontades, seus amores que contrariam a palavra de Deus,
ou então ele tem que viver a sua vida lá fora, onde não há exigências, onde há uma total liberdade, mas essa liberdade é camuflada pela uma prisão espiritual. Essa liberdade, esse livre-arbítrio que o homem tem de viver sua própria vida longe de Deus, fazendo a sua própria vontade. Ele não sabe, acha que é livre, mas ele é livre condicionalmente. Ele é livre, mas ao mesmo tempo ele é livre para estar preso em cadeias eternas do pecado. Quantas pessoas estão nessa condição? Elas não estão satisfeitas com aquilo que Deus tem oferecido para elas. Elas não estão satisfeitas com aquilo que Deus proporcionou para elas. E o resultado disso, elas exigem a sua liberdade para fazer da sua vida aquilo que bem quer. E juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E antes disso, o pai pesaroso, triste, mas não podia exigir esse sacrifício do filho, que ele fosse obrigado a estar na presença do pai, estar na casa do pai. Mesmo pesaroso, mesmo triste, o pai preferiu deixar que o filho fosse viver sua vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus não te obriga a permanecer na sua presença, tendo o Espírito Santo como teu guia, fazendo morada no teu coração. Deus te deu, como deu toda a humanidade, uma das maiores riquezas que o ser humano pode ter. É o direito de escolha, é a liberdade, direito de pensar, combinar, formar pensamentos, ideias, executar suas ideias, trilhar caminhos, trilhar, refazer ou fazer o seu próprio caminho. Mas a Escritura em Provérbio 14, 12 diz que há caminhos que para o homem caminhos bons, de bênção, mas o fim destes caminhos traz sofrimento, dor, destruição e perdição eterna. Medite nessas palavras